Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Que bênção. Vamos para mais uma live poderosa em nome de Jesus. Espero que seu dia aí tenha sido uma bênção, né? Há 10 horas atrás, exatamente 10 horinhas atrás, nós falamos coisas aqui hoje muito importantes da parte de Deus e nós vamos aprender um pouco mais hoje nessa live em nome de Jesus. Amém? Você que está entrando aqui nessa live, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu não sei de onde você está falando. Se você puder aqui, por favor, me falar da onde, qual a cidade que você está falando, só para mim ter uma noção de quem está nos assistindo aqui, tá bom? Eu vou começar por mim aqui. Eu sou de São Paulo, capital, tá bom? Profeta Lucas Jerônimo. Eu também pastorei uma igreja aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Se você pudesse apresentar aí, Itapira, São Paulo, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Vargem Grande, Paulista, Paris. Daniel falou que ele estava falando de Paris. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina, São Francisco Morato, Gravatá, Pernambuco, Petrópolis, que legal, Natal, Rio de Janeiro, Macapá. Tem gente aqui de bastante locais aí, né? Cotia, São Paulo, pertinho aqui. Glória a Deus. JHO, Jô, Rua Vila Natal, Grajaú. É próximo aqui da igreja, viu? É bem próximo aqui da igreja, tá bom? A igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo fica bem próximo aqui. A gente fica praticamente no Jardim Lucélia. Bem próximo aqui, tá? Rio de Janeiro, Paraíba. Quem não paga dízimo não vai para o céu. Dízimo nem deve ser aplicado nos dias de hoje, meu querido. Eu nem uso essa palavra, que eu nem gosto dessa palavra dízimo, tá bom? Então não é para ser aplicado hoje, tá bom? Dízimos foram abolidos por Cristo Jesus. Eu já falei aqui para vocês várias e várias e várias vezes. Amém? São Paulo, Embu das Artes, tem bastante pessoas que moram aqui perto, né? Maranhão, João Pessoa, que legal. Que bênção. Rio Grande do Sul, muito legal, gente. Parabéns. Pessoal que está aqui na live, sejam bem-vindos. A gente está com poucas pessoas aqui ainda, né, nesse primeiro momento. Está com a média de 130 pessoas, mais ou menos. O pessoal está sendo sinalizado aí para a gente entrar aqui na live, amém? Mas não tem problema, a gente vai seguir aqui com o conteúdo, até para a gente ganhar tempo, tudo bem? Já passou aí 10 minutinhos e eu quero aproveitar ao máximo, né, essa live, esse período aqui que a gente vai estar junto, tudo bem? Benção demais? Então, o pessoal que compartilhou de onde você está falando aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Vão se preparando, aperte o cinto aí, que hoje nós vamos aprender algumas coisas muito importantes aqui. Continuaremos falando sobre a armadura de Deus, amém? E você vai aprender coisas muito importantes que talvez você nunca ouviu, né? E essa é a minha sina aqui, né? Trazer aquilo do Espírito fresquinho para que você possa se alimentar da palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor, queridos? Vamos só agradecer a Deus por mais esse período? Amado Espírito Santo, eu quero te convidar a fazer parte deste momento. Espírito da verdade, seja bem-vindo nessa live. Seja bem-vindo, Pai, em mim. O Senhor já mora em mim, o Senhor já sabe que eu te dou toda a liberdade para falar, para fazer o que o Senhor bem querer. Eu sou, Senhor, uma ferramenta nas tuas mãos. Eu te dou total liberdade para usar-me, Pai, nessa live, para que o Senhor possa falar ao coração de cada vida preciosa, cada alma que precisa ouvir a tua palavra. Que nós saiamos daqui, Senhor, totalmente diferentes, transformados, edificados, para que o teu nome, Senhor, ele cresça em nós, para que o teu nome seja engrandecido em nós, que a nossa vida seja uma proclamação de ti, Jesus. Lava-nos, purifica-nos de toda iniquidade e todo pecado, que nós possamos, Pai, se achar dignos de sermos, Pai, teus filhos, teus servos. Nós somos, Pai, o que o Senhor desejar em ti. Nós não queremos ser, Pai, aquilo que nós pensamos ou nós almejamos, mas nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Porque a tua vontade, Senhor, sobre nós é boa, agradável e perfeita. Nós renovamos a nossa mente em ti para dizer que nós confiamos em ti e declaramos que tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Pai, o nosso Redentor. Te engrandecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, queridos? Glória a Deus. Já estamos com 200 e pouquinhas pessoas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Vamos lá, então. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Maravilha. Tem alguém aqui hoje, que está aqui na live da noite, que estava na live de manhã? Tem alguém aqui que estava na live de manhã hoje? Quem que estava aqui na live da manhã? Se você puder falar assim, eu, profeta, eu estava aqui na live da manhã. Maravilha. Muitas pessoas aqui do TikTok, né, estavam na live da manhã. Que bênção. Que bênção. Glória a Deus. O pessoal que perdeu a live da manhã, tem uma notícia muito boa para vocês, tá bom? A live já está no YouTube. Eu te recomendo que você vá assistir essa última live. Quem estava aqui de manhã sabe o quanto que Deus falou conosco, o quanto que nós aprendemos nessa live da manhã. Então, quem perdeu, eu te dou uma dica aqui, uma recomendação, um conselho para a tua vida. Vá lá no YouTube e assista a live de hoje. Hoje eu só publiquei uma live lá, que foi justamente a live da manhã. Você pode ir lá e assistir, vai ser uma bênção. Amém? Você vai ser totalmente transformado, totalmente mudado. Hoje é a live da manhã. Querido, eu não estou fazendo exagero não, tá? Vá na live da manhã e assista. Você vai ver o tanto que Deus falou conosco hoje sobre a nossa mente, né? Como que o diabo trabalha na nossa mentalidade, como que nós somos escravos de pensamentos limitantes, pensamentos autodestrutivos, né? Então, que nós possamos, né, aprender isso aqui em nome de Jesus. Quem perdeu, vá lá no YouTube e assista. A live está lá de maneira gratuita para você só assistir, tá bom? Vamos lá então? Vamos contextualizar aqui em nome de Jesus. Efésios, capítulo 6. Nós lemos o versículo 17 hoje, né? Efésios, capítulo 6, versículo 17, que a palavra diz assim: usem o Espírito. Olha isso. Como a espada do Senhor, né? O Espírito, a espada de Deus é a espada do Espírito. E o capacete da salvação, que também é a espada do Espírito. O capacete, escute, o capacete e a espada, preste bem atenção que a Bíblia faz questão de colocar da seguinte maneira: o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, o capacete da salvação e a espada do Espírito, ela é também, como a Bíblia está dizendo aqui, ela é a palavra de Deus. Então, querido, nós falamos pela manhã que a palavra de Deus tem que estar na tua mente, né? Crie o hábito aí, se você pode fazer isso, crie o hábito de decorar alguns versículos bíblicos para a tua vida, porque ela tem que estar em você. Quando Jesus ele saiu aqui da terra, ele deu uma direção para os seus discípulos. Ele disse: não se preocupem com o que vocês vão falar, com o quanto as pessoas vão te interrogar, vão levar vocês para os tribunais. Não se preocupem com isso. O Espírito Santo vos lembrará e vos colocará na vossa boca tudo aquilo que vocês precisam falar e devem falar. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que o Espírito vai colocar na tua boca aquilo que você deve falar se você não compreende a Bíblia? Como que o Espírito Santo vai colocar na tua boca as palavras que ele vai te lembrar, porque ele vai te lembrar, correto? Ele vai te lembrar de algo que você já aprendeu. Se você não aprendeu a palavra, não medita na Bíblia, não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem um pingo de conhecimento sobre Jesus, o que ele falou, o que ele fez, como que o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que você não aprendeu? Você entende, querido, por que Jesus e o apóstolo Pedro, ele disse: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por quê? Quando você cresce no conhecimento da palavra, obviamente, né? Quando você cresce nesse conhecimento da palavra, a palavra vai estar na sua mente. Como consequência, agora você está afiado, não somente na espada, né? Na espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas também a espada do Espírito está dentro da sua mentalidade. Amém? Jesus sabia disso, e é por isso que Jesus, ele respondeu Satanás lá nos 40 dias da tentação, lembra? Quando o diabo começou a questionar Jesus, usando até mesmo a própria Bíblia para tentar Jesus, e Jesus automaticamente respondeu o diabo com aquilo que já estava gravado na sua mente. Somente a Deus adorarás e somente a Deus prestará cultos. Outra resposta que ele deu: não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus respondeu o diabo papum, né? Aqui na agulha, rapidinho? Porque ele conhecia as Sagradas Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. E como conhecedor das palavras, como conhecedor da palavra, a palavra agora, a espada do Espírito, a palavra de Deus estava dentro da sua mentalidade. Você precisa, querido, ter a Bíblia na sua mente. Profeta, mas eu não tenho tanto tempo de leitura. Não tem problema. Você está construindo
uma caminhada de conhecimento da palavra de Deus. Ninguém nasceu, querido, conhecendo nada. Você veio a este mundo sem conhecimento algum, pelado, sem roupa, sem nada. Então tudo o que nós temos hoje é o que nós nos dedicamos. Amém? Por que talvez eu conheça um pouco mais de Bíblia que você? Porque eu me expus, eu me coloquei à disposição do reino e meditei anos da minha vida na palavra de Deus. Então a nossa única diferença é o tempo que nós passamos com a Bíblia na mão, meditando e orando. Não tem diferença entre eu e você. Se você se dedicar, você pode ir muito além de mim. Você pode ir muito além do meu conhecimento e tá tudo bem. Eu quero que você vá além mesmo de mim, eu quero que você vá além, amém? Você vai além do que eu sei, do poder que eu tenho, da unção que está sobre a minha vida. Eu quero que de fato você vá além de mim, amém? Essa é a alegria do pastor. É quando você vê uma ovelha, é quando você vê uma pessoa ali que você treinou indo além de você. Essa é uma das maiores alegrias de todo servo, de todo líder, de todo aquele que é usado para manifestar o poder de Deus nessa terra. Os soldados, né, os generais do Senhor Jesus. Eu quero que você entenda algo, preste atenção. Queridos, só fazendo um parênteses aqui, tem algumas pessoas que estão pedindo para mim para subir aqui para a live, tá? Da última vez que eu pedi para alguém subir aqui na live, eu não tive uma experiência muito bacana. Vocês lembram? A pessoa fez um jogo, né? Era um joguinho. Quem dava mais rosa? Então, eu vou evitar ficar aceitando alguém subir aqui para a live, tá bom? Quem estava aqui na live viu que eu passei até vergonha, vocês deram risada aqui da minha cara, porque uma mulher, uma senhora, né, com todo respeito, ela veio aqui na live e ficou jogando, né? Era um jogo. Ela pediu para subir para a live. Eu pensei que ela ia fazer alguma pergunta, né? Enfim, sobre o tema, e era um jogo. Então, eu vou evitar de vocês subirem aqui para a live, tá bom? Porque eu não sei se será mais um jogo. Amém? Glória a Deus. A gente não está aqui para brincar nessa internet, né? A gente está aqui para falar da palavra de Deus, para pregar a verdade, para falar do amor de Deus e te ensinar. O meu propósito aqui é te ensinar, querido. Amém? Assim como você tem aprendido muito aqui, meu propósito é te ensinar. Levar vocês a um outro nível com Deus. Tudo bem? Vamos lá então. Nós falamos do capacete da salvação e eu só vou concluir essa parte aqui. O capacete é o que te faz, preste atenção, bloquear os pensamentos malignos. O capacete da salvação impede que os ataques do diabo venham sobre a tua mente e você seja refém daqueles ataques. Porque você se revestiu do capacete da salvação. Ele blinda a tua cabeça, blinda a tua mente. Amém? Nós falamos aqui também em Romanos capítulo 12 que nós precisamos permitir que Deus ele transforme a nossa mentalidade. Nós precisamos permitir que Deus transforme a nossa mente pela renovação da mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não permitirmos que Deus transforme a nossa mente, não há como eu colocar esse capacete da salvação, porque ele é baseado em uma mente totalmente renovada. É por isso que a palavra diz que nós precisamos, presta atenção, nós precisamos ter a mente de Cristo. Amém? Nós precisamos ter a mentalidade de Cristo. E é isso que vai te levar para um outro nível com Deus. A mentalidade de Cristo. Quando você usa o capacete da salvação, você também precisa ter autoridade para usá-lo. Querido, não é só colocar. Não é porque eu estou pregando para você aqui agora, estou te ensinando sobre isso, né? Sobre as armas espirituais, dentro de uma batalha espiritual, que todo mundo que orar vai ter a armadura. Não é assim que funciona. O que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10? Quanto ao mais, sejam revestidos do poder do Senhor e da força do seu poder. Ou seja, eu tenho que ter intimidade com Deus e o poder de Deus para que a armadura faça sentido. Amém? Glória a Deus. Se você não permitir que Deus transforme você e você tem intimidade com Deus, essa armadura não tem sentido em uma pessoa que é praticante do pecado, né? Ela vive uma vida de promiscuidade, de pecado o tempo inteiro. Não há como, não faz sentido uma armadura que é espiritual repousar e estar numa pessoa que é totalmente pecadora e nem tem nenhum pingo de remorso quando peca. Lembra que eu falei para vocês, querido? Tudo que nós temos no reino dos céus é espiritual. A armadura de Deus é espiritual. E ela vai repousar, ela vai se fixar em alguém que tiver vida e santidade com Deus. Vida e intimidade com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, você vai fazer o que com a armadura de Deus? Se ela é santa, pura, é totalmente espiritual. Não há como você ser carnal e usar uma coisa espiritual, não tem sentido. O apóstolo Paulo diz que ele queria falar tanto com os coríntios como se fossem pessoas espirituais. Mas ele não pôde fazer isso, por quê? Porque eles estavam de maneira carnal.
Não há como você tentar colocar uma coisa espiritual dentro de uma coisa carnal. Não dá. Aprenda isso em nome de Jesus. É por isso que Deus quer derramar muitas coisas sobre a tua vida, mas Ele não pode, porque as bênçãos do Senhor são espirituais. Nós não podemos, querido, colher coisas espirituais na carne. Não há como. Não tem como você tentar colher as bênçãos de Deus de maneira carnal. Isso não existe. Primeiro, como diz lá em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 2, isso mesmo. Efésios capítulo 1, na verdade, o versículo 3. Eu falei o 2, mas é o 3, tá? Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Vou repetir de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Fala pro teu irmão aí, querido. Fala pro teu irmão aí. Se tiver alguém do teu lado, se você estiver assistindo com a sua mãe aí, com seu marido, com a sua esposa, fala para ela assim, ó, tira o cavalinho da chuva, porque as bênçãos de Deus não são físicas, são espirituais. O que acontece é que Deus derrama no mundo do espírito e se materializa no mundo físico. Mas as bênçãos do Senhor estão nas regiões celestiais. Ela é espiritual. Tá conseguindo entender isso aqui? É por isso, querido, que talvez você passe a vida procurando uma bênção do Senhor e você nunca vai receber na carne, de maneira carnal. Os filhos de Deus são espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não há como, querido, você ser guiado por Deus se você não for espiritual. Não há como você ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo, se você anda de maneira carnal. Não há como você usar a armadura de Deus se você for de maneira carnal. Se você estiver na carne, em pecado, vivendo aprisionado a este mundo. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12. Olha aqui. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo? Anote aí, você que está aprendendo aqui comigo. Já falei para você, venha com a tua Bíblia para esses estudos. Amém? Venha com a tua Bíblia para esses estudos. Sempre com a Bíblia na mão. A minha sempre fica aqui comigo. Você já percebeu isso, né? Sempre está a minha mão. Não venha sem Bíblia para cá. Ah, profeta, eu não tenho Bíblia. Compre uma. Não é desculpa. Compre uma Bíblia. Ah, profeta, eu estou sem dinheiro. Baixe no teu celular. Mas não fique sem Bíblia. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, versículo 1, tá? Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, santo e agradável. Este é o culto racional, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe que não tem como você viver pelos padrões do mundo e alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não há como, querido, você se apaixonar por este mundo. Não há como você se apaixonar por este mundo, viver por este mundo, viver focado neste mundo. Não tem como você ficar focado neste mundo, se apegar a este mundo e querer receber as bênçãos espirituais que vêm de Deus. São incongruentes, divergentes. Não faz sentido. Nós que somos espirituais, precisamos usar as ferramentas que são espirituais. Você nunca vai viver o poder de Deus, nunca você vai expulsar demônios, nunca você vai curar enfermos, nunca você vai pregar com autoridade, nunca você vai ter sabedoria, porque a sabedoria também é espiritual, ela não é física. A sabedoria espiritual, Tiago capítulo 1, versículo 5. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá com generosidade, mas porém, peça com fé. Porque se você pedir sem fé, você não terá nada da parte de Deus. E a fé é o que? Espiritual ou é física? A fé é espiritual ou é física? Espiritual. Deixa eu ensinar isso aqui para vocês. Eu quero ensinar isso aqui para vocês, que vocês nunca mais esqueçam isso. Eu acho que eu já ensinei isso aqui na live uma vez, mas eu quero ensinar de novo. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês.
Eu vou pegar esse cartão meu aqui, da Wise, tá? Esse aqui é um cartão de crédito, débito, tá bom, gente? É um cartão, como o de Nubank e outras empresas, tá bom? Presta bem atenção. Eu vou te dar um exemplo físico para você compreender como que funciona o mundo espiritual, tá bom? Para que você nunca mais se esqueça disso. Nunca mais você se esqueça disso. Imagine que esse cartãozinho aqui é a tua fé. Imagine que esse cartão é a tua fé. Tudo bem? Quando você coloca esse cartão num caixa eletrônico, você pode sacar o que está lá dentro. Tudo bem? Quando você coloca o cartãozinho, você pode sacar o que está lá dentro. Certo? Seja se você for pegar crédito ou débito. Não importa. O cartão, no exemplo que eu estou dando aqui, significa a sua fé. O cartão é a tua fé. Profeta, como assim? Não estou entendendo ainda. Calma que você vai entender. Fica tranquilo. Quando você coloca o seu cartão no caixa, o caixa simboliza as regiões celestiais. Só que você só vai sacar o que está lá pela fé. Você não vai sacar as coisas que estão no reino dos céus, querido, se você não usar o seu cartãozinho. A fé. É por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas as provas das coisas que se esperam. Eu não sei que eu vou receber. Na verdade, eu não sei, eu não estou vendo, porque o meu olho físico não pode ver. Mas eu tenho certeza que eu vou receber, porque eu manifesto pela fé. Eu não vejo com os olhos físicos, mas eu vejo com os olhos espirituais. Aleluia. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Eu não vejo, profeta, mas está tudo bem. Você não precisa ver para você receber, porque tudo nós sacamos pela fé. Nós sacamos pela fé. Muitas pessoas, querido, não recebem bênçãos de Deus porque não anda pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você nunca vai agradar a Deus ou acessar as bênçãos celestiais se não for por meio da fé. Está entendendo por que muitas coisas você não recebeu ainda? Quem está entendendo o que eu estou ensinando aqui? Nunca mais se esqueça desse exemplo. Sem o cartão, sem a fé, você não vai sacar nada no reino espiritual. A Bíblia diz que o justo viveria pelo quê? Pelos olhos? O justo viveria pelo quê? O que a Bíblia diz sobre isso? O justo viverá pela quê? Pelos seus olhos? O justo viverá pelo quê? O que a Bíblia diz sobre isso? O justo viverá pela fé. Nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós não vemos. É totalmente o oposto. As coisas espirituais, querido, não tem nada a ver com o mundo físico. Muitas vezes eu vou te explicar aqui com coisas físicas, né? Exemplos físicos do dia a dia, como Jesus fazia, né? Eu aprendi isso com o meu mestre, com o meu rabi. Eu aprendi isso com Jesus. E quando Jesus, ele ensinava sobre isso, ele sempre dava exemplos do mundo comum, do mundo físico, para que você pudesse compreender o que estava no mundo espiritual. Amém? Você nunca vai sacar, querido, bênçãos de Deus, se você não aplicar a tua fé. Anote o que eu estou te ensinando. Você nunca vai ter nada da parte de Deus se você não aplicar a fé. Se você não aplicar a fé, anote o que eu estou te ensinando aqui. Você nunca vai expulsar nem demônios. Jesus, ele disse para os seus discípulos, quando eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, e o pai chegou para Jesus e disse: mestre, você pode expulsar o demônio que está sobre o meu filho, porque os teus discípulos não puderam expulsá-lo. E Jesus, ele disse algo muito forte. Ele disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Sabe o que é incredulidade, querido? Incredulidade é falta de fé. A falta de fé te leva a não viver as bênçãos. A falta de fé te leva a não viver os projetos de Deus sobre a tua vida. As bênçãos que Deus queria derramar sobre a tua vida. Você não tem noção, querido, no reino dos céus está lotado de bênçãos que Deus reservou para você nas regiões celestiais, como a Bíblia está dizendo aqui. Mas por que você não sacou até hoje? Porque você não acessa essas bênçãos pela fé. É só pela fé, querido. É só pela fé. Hoje eu mandei uma foto aqui, né, para o pessoal do grupo da igreja que eu pastoreio.
Eu fiz uma montagem, né, no computador, né? Eu usei a IA, a inteligência artificial, e eu coloquei o logo da igreja, né, o nome da igreja aqui, Êxodo Church, a igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, e eu coloquei, mandei no grupo da igreja, eu falei assim, será que um dia nós teremos uma igreja na África, na Ásia, uma igreja lá, uma extensão da igreja lá? E o pessoal falando, eu creio, eu tenho fé. Por que eu mandei isso? Porque eu vejo pelos olhos espirituais que nós teremos igrejas na África, na Ásia, na Europa, na Oceania. Porque, querido, nós temos que olhar com os olhos da fé. Nós não podemos olhar com os olhos físicos. Hoje você está me vendo aqui pregando para 300, 500, 600 pessoas na internet. Mas quem sabe daqui a um ano o Senhor não me leva para um lugar para pregar para centenas de milhares de pessoas. Nós não sabemos os propósitos de Deus. Não sabemos o que o Senhor quer de nós. Mas nós temos que ter uma coisa. Olhar com o olhar da fé. Eu lembro de uma música que eu gostava muito, de um desenho que eu também gostava muito, Príncipe do Egito. E no final eles cantam aquela música, milagres são reais quando se crê. Lembra dessa música? Não sei quem já ouviu essa música. É uma música muito linda. Quando nós temos fé, os milagres acontecem. Mas sem fé, querido, você não vai conseguir colher nada da parte de Deus. Anota o que eu estou te falando aqui. Se você passa uma vida aplicando sua vida sem fé, você não vai colher nada da parte de Deus, porque Deus, o mundo espiritual só pode ser sacado pela fé. Tudo que está no reino do céu só pode ser sacado, extraído pela fé. Está entendendo por que a Bíblia diz que nós precisamos ter uma vida de justiça pela fé? Porque o justo, ele vive pela fé. E sem fé, querido, você não vai agradar a Deus. Nós estamos falando agora sobre a batalha espiritual, porém tudo o que nós falamos até agora, preste bem atenção. Se você não aplicar a tua fé, querido, anote o que eu estou te falando aqui, você nunca vai viver nada dos projetos de Deus na sua vida. Porque embora Deus te ama e quer manifestar os projetos dele na sua vida, você precisa crer para que isso se manifeste na tua vida. A fé, querido, é algo que nós precisamos ter. Porque sem a fé, nada no mundo espiritual, até mesmo a tua salvação, não tem sentido. Por que você crê que Jesus é o teu Salvador hoje? Por que você está aqui nessa internet, nessa live, vendo esse cara barbudo aqui até agora? Sabe por quê? Porque você encontrou na minha vida uma verdade sendo extraída da palavra. E você encontrou uma fonte de águas vivas que você pode beber e se alimentar dessa palavra. Porque você está vivendo e ouvindo pela fé. Tudo que nós vivemos, querido, na nossa vida é pela fé, é pelos olhos da fé. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Como Deus ama pessoas que andam pela fé. Esse era o propósito de Deus no início. Esse era o propósito de Deus quando ele tirou o povo do Egito. Lembra quando Deus deu a ordem para que o povo não ajuntasse codornizes para o dia seguinte? Lembra quando Deus disse para Moisés, olha, coma somente para o dia, porque o dia seguinte eu vou prover. Deus estava ensinando o povo a depender e a viver pela fé. Não pelo que eles queriam amontoar, pelo que eles queriam viver, mas pela fé. Deus queria que o povo levasse uma vida de dependência por Deus. E é por isso, querido, que você precisa aprender que se você quer agradar o coração de Deus, ande pela fé. Ainda que você não esteja vendo nada, ande pela fé. Ainda que as coisas não estejam acontecendo, ande pela fé. Dobre o seu joelho e agradeça, como você aprendeu aqui hoje na live da manhã. Quando você agradece, você começa a colher de uma unção chamada unção de multiplicação na tua vida. Jesus só multiplicou pães e peixes quando ele levantou o cesto para o céu e agradeceu a Deus. Aí as coisas começaram a multiplicar. Enquanto todo mundo, os discípulos estavam reclamando, mestre, a gente só tem isso aqui não dá para nada. Enquanto uns reclamam, outros agradecem, não tendo ou tendo pouco, e a unção de multiplicação começa a romper na sua vida.
A unção de multiplicação começa a criar multiplicação na tua vida, pelo que você ainda não tem, ou pelo que você tem pouco. Não importa qual é a situação. Seja o pouquinho que você tem, como aquela mulher que Elias multiplicou, amém? Ela tinha pouquinho. Mas é o pouco, querido, que te capacita a viver o muito. Muitas vezes Deus vai permitir o pouco para saber o teu coração, se tem fé ainda dentro do teu coração. Deus vai permitir você chegar no fim do poço para que você possa olhar para o céu e crer que Ele está lá ainda. De que Ele é real e Ele te ama. Mas talvez você tenha se esquecido daquilo que Ele pode fazer ou de quem Ele é. Talvez você tenha colocado o seu problema acima da grandeza de Deus, querido, e não há problemas maior que o nosso Deus. Não há Deus maior. Quem já ouviu esse louvor aqui? Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Aleluia. Criou os céus, criou a terra. Como nós te amamos, Jesus. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo formou. Tudo criou para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor, para o seu louvor. Querido, tudo é para a glória dele, tudo é para ele. Tudo é para ele, tudo é para ele, tudo volta para ele. Ele é grande, Ele é soberano. Você não pode colocar os seus problemas, as suas dificuldades na frente de Deus. Lembre-se que Deus criou com a sua palavra todas as coisas. Ele nem sequer tocou na criação a não ser em nós. Ele criou tudo com a sua própria palavra. Então, querido, não coloque dificuldades para Deus. Não coloque impossíveis para Deus, porque Ele é o Deus dos impossíveis. A Bíblia diz, querido, que se você crer, tudo é possível ao que crer. Não existe impossíveis para aquele que crê. Sabe por que não existe impossível? Porque nós temos o Deus do impossível. Ele não somente está à direita de Deus, Jesus, Ele não está somente à destra do Pai, mas o próprio Espírito de Deus, Deus encarnado, está em nós. O Espírito de Deus está dentro de nós. Então não há impossível para você, amado. Quando nós falamos de batalhas espirituais, se você não tiver fé que você tem um poder para expulsar demônios, o diabo vai dar risada da tua cara. O diabo vai dar risada de você, porque você, embora conhece a Bíblia, não pratica e não coloca fé naquilo que você já conhece. Precisamos, querido, voltar à essência de cristãos de fé. Pessoas de fé. Parece que o Espírito Santo está trazendo muitos louvores aqui na minha memória. Rompendo em fé. Quem lembra desse louvor? Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Tudo, querido, é por fé. Nós rompemos o mundo espiritual pela fé. Lembre-se do que eu te ensinei aqui do cartão. Se você não tiver fé, querido, você não vai romper nada. Se você não tiver fé, você não vai acessar nada. Se você não tiver fé, você não vai viver os propósitos de Deus da sua vida em nada, em nenhum ponto. Porque tudo que nós fazemos é por meio da fé. O Senhor espera, querido, um povo de fé. Um povo dotado de uma fé tremenda, uma fé inabalável. Uma fé que não se dobra, uma fé que não tem escrúpulos. Uma fé que é ousada, uma fé que é destemida. Não importa o que você esteja vendo.
Não importa o que você esteja vendo com os teus olhos, a fé não olha com os olhos físicos. A fé, ela olha com os olhos espirituais. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Nós falamos aqui hoje pela manhã sobre o capacete da salvação. Eu quero tirar um período aqui para nós falarmos sobre o escudo da fé. A Bíblia diz, querido, deixa eu ler para você aqui, abra sua Bíblia aí comigo em Efésios. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 6, versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos do maligno. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Bendito seja o teu nome, Ruach HaKodesh. Querido, eu quero que você entenda algo aqui, preste atenção. Quando você usa o escudo da fé, quando você tem uma fé inabalável em você, você está apto para apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo, embora coloque luta na tua vida, jogue poder, seta maligna, o poder dele, enfermidade, doença, catástrofe, não importa o que ele vai trazer sobre você, você tem o escudo da fé. A sua fé está inabalável. E o diabo sabe que um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem a fé inabalável, nada pode contra esse homem, contra essa mulher. Um homem de fé, querido, é um homem destemido, ousado. Uma mulher de fé vence todas as barreiras. O problema é que falta fé no povo de Deus nos dias de hoje. Sabe por quê, querido, que nós não estamos vivendo mais avivamentos? Porque a igreja está sem fé. A igreja, embora esteja dentro de um templo, não crê que Deus pode descer da terra, como ele desceu lá na Torre de Babel, descer e se manifestar no meio da igreja com fogo e grande glória. A igreja não crê mais que Deus pode estar no meio dela, como a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 2, aonde Jesus andava em meio aos 7 candelabros. Para quem não sabe, os 7 candelabros eram as 7 igrejas. Jesus anda no meio da sua igreja, mas é necessário que a igreja aplique a fé. É necessário que a igreja ande por meio de fé. Uma igreja, querido, que não anda por meio da fé é uma igreja fraca, é uma igreja vazia, é uma igreja que não tem cura, não tem libertação. É por isso que hoje, querido, nós não vemos mais pessoas sendo libertas pelo poder de Deus. É pouquíssimas igrejas que nós vemos sobre libertação. E quando nós vemos, são igrejas que ficam fazendo showzinhos gospels. São showzinhos gospels, né? Falta fé, querido, para manifestar o poder de Deus. Lembre-se de uma coisa. Nós falamos sobre o capacete da salvação, agora nós estamos falando sobre a fé, o escudo da fé. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não aprender a aplicar a fé na tua vida, você nunca vai conseguir apagar os dardos do maligno sobre a tua vida. O que você aprendeu aqui? O escudo da fé, para com o qual vocês possam apagar os dardos inflamados do maligno. Querido, eu estou te ensinando aqui sobre batalha espiritual, se você não está entendendo até agora. Eu já passo o nome do filme para vocês, tá bom? Ângela Cordeiro, já passo para vocês, tá bom? Me cobra aqui no finalzinho da live, já estamos chegando no final da live. Tá bom? Eu passo para vocês aqui o nome do filme. Mas eu quero que você compreenda uma coisa, preste atenção. Se você não tem fé, o que você tem de diferente do mundo? Se você não anda por fé, qual que é a sua diferença para aquela pessoa que acredita em Jesus no mundo? Se você diz que ama a Deus, que você tem uma vida voltada para Deus, qual que é a sua diferença para aquele que está no mundo que também fala que acredita em Deus? Sabe qual que é a diferença de vocês? É porque um não anda pela fé e o outro anda pela fé. Um acredita, mas não obedece. Um acredita, mas não se submete à palavra. Um acredita, mas não anda segundo os propósitos de Deus para a vida dele. Porque ele pode até acreditar, mas ele não manifesta a fé naquele que ele diz que acredita.
A nossa diferença, querido, de um povo mundano é que nós temos um Deus verdadeiro e nós andamos por meio de fé. Nós andamos por meio da fé. Nós andamos e somos guiados por meio do Espírito Santo. Se você não manifesta a fé, deixa eu te perguntar uma coisa. Que tipo de evangelho você tem vivido? Se você não usa a tua fé para manifestar o poder de Deus, que tipo de evangelho você quer viver? Como você quer orar por enfermos? Como você quer expulsar demônios? Curar enfermidades advindas de demônios? Como assim, profeta? O diabo pode colocar enfermidade? Ô, querido, que Bíblia que você está lendo? Aquela mulher que estava há 18 anos encurvada lá na sinagoga. 18 anos encurvada, endemoniada, Satanás em cima das suas costas, trazendo sofrimento, encurvação na sua coluna. Nem toda enfermidade na coluna, querido, é genético, tá? Nem toda enfermidade na coluna é algo genético ou porque você trabalhou demais. Tem muitos demônios que se alojam nas colunas, nas enfermidades, na mente, na cabeça, dor de cabeça, dor no corpo, dor no ombro, dor em várias coisas, são demônios. Se você nunca aprendeu isso aqui, seja bem-vindo à verdade da palavra. Tem muitas enfermidades no corpo das pessoas que são demônios, mas elas não conseguem expulsar porque não têm fé para expulsar demônios. O diabo não fez isso com Jó, não enfermidade na pele dele, a ponto de a Bíblia dizer que ele coçava as suas enfermidades com um caco de telha. Quem trouxe aquela enfermidade de pele? Quem trouxe as enfermidades sobre aquela mulher que estava encurvada? A sogra de Pedro. Enfermidades, querido, advindas de demônios. Deixa eu te falar uma coisa aqui, preste atenção. A tempestade que Jesus acalmou aquela vez que você viu Jesus no barco dormindo, e ele disse, ele manda a tempestade, presta atenção nisso aqui. Ele manda a tempestade se acalmar. Ele só podia falar uma coisa: acalme-se. Acalme-se. Ele repreende a tempestade. Quem que você acha que causou aquela tempestade? Você acha que a tempestade veio do nada? O diabo sempre trouxe, querido, formas de tentar matar Jesus. Jesus não expulsa e não repreende coisas. Ele repreende demônios. O que mostra na palavra do Senhor que aquela tempestade foi advinda de demônios para virar o barco e matar os discípulos junto com Jesus. Esse era o propósito do diabo desde o início, matar Jesus. O que ele queria fazer com Jesus quando ele falou, se jogue daqui para baixo no templo? Se jogue daqui para baixo, a Bíblia diz que Deus dará ordem aos teus anjos para que te segurem e não te façam tropeçar em nenhuma pedra. Ele queria que Jesus te criasse ali, querido, suicídio. Jesus tivesse tirado a sua própria vida. A Bíblia diz também que não tentarás o Senhor teu Deus. Você entende como que o diabo é astuto? Se você não começar a andar por meio de fé, nunca você vai poder bloquear os ataques do diabo. Nunca. Sabe por quê? Porque você é carnal. E pessoas carnais, o diabo destrói facilmente. É por isso que você já desistiu do teu casamento. É por isso que você já desistiu do teu filho. É por isso que você já desistiu do teu tio que está nas drogas. O teu primo que não quer saber nada de Deus. Sabe por quê? Porque você é carnal e não entende que o que está por trás da vida daquela pessoa é demônios. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, as hostes da maldade, espíritos imundos das trevas. Se você não aprender, querido, olhar as coisas mais com os olhos espirituais e menos com os olhos carnais, você vai ser escravo, tua família vai ser escrava, e você que era para ser José na tua família, libertador da tua família, vai ser outro escravo porque não anda por meio da fé. Se você, querido, não entender isso aqui que eu estou te ensinando, isso aqui, querido, é o básico da palavra de Deus. O diabo vai se levantar contra você e sua família, mas lembre-se que a tua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os demônios que estão por trás daquela situação. Os demônios que estão por trás daquela situação na tua vida, que você acha que é carnal, você acha que é normal, mas são demônios.
Por trás de todo problema na vida do servo de Deus existem influências malignas. Deus vai permitir, querido, muitas batalhas espirituais se levantar na tua vida para saber se você tem de fato aplicado a palavra dele, tendo ousadia por meio da fé e expulsado demônios, mandado os demônios embora. A Pérola disse: antes de me converter, eu sentia muita dor no corpo e não acusava nada nos exames. Hoje eu não sinto mais. Sabe por quê, Pérola? Porque isso era demônios. A maioria, na verdade, todas as enfermidades que não são diagnosticadas são demônios trabalhando na vida das pessoas. Por que os exames não pegam? Porque os exames não pegam porque são exames carnais. Não tem como você pegar algo espiritual com uma ferramenta carnal. É espiritual. Muitas enfermidades, dores, tribulações que vocês estão passando são espirituais, querido, não são carnais. É por isso que a Bíblia diz lá em Coríntios que a arma da nossa milícia são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas do servo de Deus e do cristão não são carnais, são espirituais. Será que não caiu a tua ficha ainda? As armas da nossa milícia são espirituais. Comece a fazer um teste a partir de hoje, querido. Comece a aplicar a tua fé e veja como tua vida vai melhorar. Comece a aplicar a fé. Comece a aplicar de verdade. E veja como que Deus vai trabalhar na sua vida. Como que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Simplesmente porque você começou a andar por meio da fé. Quando você começa a andar por meio da fé, você começa a extrair do reino dos céus aquilo que vem de Deus. O Dito Silva disse assim: eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo dormir, sinto dor na barriga. Isso são demônios, Dito. Põe a mão no teu estômago, põe a mão no teu quarto. É claro, eu preciso te dar um alerta. Se você está levando uma vida de pecado, não adianta você entrar em batalha espiritual contra Satanás. Você vai entrar para ser retalhado. Você vai entrar para sofrer ainda mais. Se você não tem vida com Deus, uma vida na presença do Senhor, uma vida de intimidade e santidade, nem entre em batalha espiritual, porque você vai entrar para cutucar a onça com vara curta. Não faça isso. Se você não tem autoridade espiritual, se você não tem uma vida com Deus, não entre em batalhas espirituais. Amém? Se conserte primeiro, se coloque na presença do Senhor primeiro, peça perdão, coloque tua vida dentro da palavra de Deus, seja santo como Deus é santo. Aí você estará apto para entrar em batalhas espirituais. Amém? Eu quero deixar esse alerta para vocês, porque também o reino dos céus, as regiões celestiais, aonde existem as batalhas, que nós chamamos de segundo céu, você não pode entrar nessas batalhas, querido, simplesmente porque você aprendeu aqui: eu aprendi com o profeta Lucas, agora eu vou lá e vou entrar em um monte de batalha. Toma cuidado. Tem pessoas que morreram travando batalhas espirituais. Não é assim que funciona. Você acha que o império das trevas vai se sujeitar a você porque você está usando o conhecimento que você aprendeu aqui? Você tem que ter vida com Deus, meu querido. Você tem que ter vida com Deus, meu querido. Não adianta você querer manifestar o poder de Deus se você não tem relacionamento com Deus, não anda numa vida com Deus. O império das trevas, querido, não é um parquinho de diversão. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Nós não podemos brincar com o diabo, querido. Se você brincar com o diabo, ele vai levar tua alma para o inferno. Você acha que o diabo brinca com pessoas que estão brincando? No dia que você brincar com o mundo espiritual e brincar de oba-oba em pecado, querer batalhar espiritualmente contra Satanás, você vai ver o que ele vai fazer com você. Tem pessoas que morreram com ataques cardíacos por conta de demônios. Pessoas que tiveram AVCs por conta de demônios. Pessoas que o coração parou por conta de demônios. Tem um monte de vídeo na internet aí, coloca aí, vídeo de pessoas morrendo antes de morrer. Coloque aí no YouTube, vê aí se eu estou falando mentira para você. Essas pessoas antes de morrer, o mundo espiritual para elas é descortinado e elas veem os demônios que acompanharam a vida delas durante toda aquela vida. É por isso que quando você vê numa câmera que foi pego uma pessoa antes da morte, olhando para o céu com medo e vendo um demônio, um monstro vindo sobre ele.
Sabe por quê? Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Você não pode brincar, querido, de ser servo de Deus. Você não pode brincar, querido, com o mundo espiritual. Não se brinca com o reino espiritual. O mundo espiritual é real. Joga na internet aí se você acha que eu estou mentindo para você. Joga aí na internet. Coloque vídeos aí para você ver. Coloca assim, ó. Pessoas morrendo antes de morrer, pegas pela câmera. Coloca aí. Depois você me mostra se eu estou falando mentira aqui para você. Você vai ver as pessoas assim com medo. Sabe por quê? Porque naquele momento da morte delas, um demônio veio, ridículo, feio, fedorento, veio buscar a sua alma e levar para o inferno, porque passaram a vida longe do Senhor Jesus. Passaram a vida longe do Senhor. Passaram a vida longe dos caminhos do Senhor. Passaram a vida longe de andar pela fé. Eram carnais e amavam o mundo, amavam os padrões do mundo. E quando o diabo vem, querido, pegar a sua alma, não adianta mais você recorrer a Jesus. Não tem mais volta. Louve a Deus, estamos aqui na live com quase 400 pessoas online. Louve a Deus, querido, porque você está aqui nessa live. Louve a Deus pelo ensino que você está aprendendo aqui. Sabe por quê? Você poderia ter morrido sem salvação. Hoje você poderia estar gritando no inferno por mais uma oportunidade que você nunca teria. Louve a Deus pela tua vida com Deus. Louve a Deus porque você está tendo a oportunidade de ouvir um verdadeiro evangelho aqui nessa live. Agradeça a Deus, querido. Louve a Deus porque Ele te alcançou, Ele te deu misericórdia. Louve a Deus porque Ele te mostrou o amor dEle. Louve a Deus em todo o tempo, seja grato. Agradeça a Deus porque o teu nome está no livro da vida. Agradeça a Deus porque você tem a fé. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não sabe. Sabe por que você está aqui na live ouvindo esse homem de Deus aqui? Sabe por que você está aqui me ouvindo? Porque um dia o Senhor te atraiu, não foi eu que te atraí. Não foi eu que te atraí. Quem te atraiu foi o próprio Deus. Ele te atraiu para Ele. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que ninguém pode vir ao Pai se Deus não o atrair. Sabe por que Deus te alcançou um dia? Sabe por que você está aqui me ouvindo hoje e está tendo salvação, arrependimento? Porque um dia Deus te atraiu. Aleluia. Deus teve misericórdia da tua vida e você pôde entregar a sua vida para Jesus. Santo seja o teu nome por isso, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o meu nome está no teu livro. Obrigado porque nós temos uma esperança viva. Temos um caminho vivo. O caminho por meio de Cristo. Agradeça a Deus todos os dias, querido. Porque os seus olhos foram abertos. Você poderia hoje estar numa seita, numa igreja mentirosa. Você poderia hoje estar vivendo debaixo de maldição. Já parou para pensar que você poderia hoje estar num candomblé, num espiritismo da vida? Já parou para pensar que você poderia estar servindo a demônios hoje? Mas os teus olhos foram abertos pela fé em Jesus. Porque não tem outro caminho. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não tem outro caminho, querido. Não existe outro caminho. Não existe um atalho. Não existe uma outra rota. É só por meio de Jesus. Você não vai entrar no reino do céu se não for por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso Redentor, o meu Mestre. Então louve a Deus, não permita que a chama se apague em você. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 18, e não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Permita que o Senhor te encha com o fogo do Espírito Santo. Permita que Deus te batize com o Espírito Santo. Permita que Deus te batize com o fogo do Espírito de Deus sobre você. Repórter 600 perguntou, pastor, por que muitos pastores caem em tentação? Sabe por quê? Porque são carnais, não são espirituais. A carnalidade atrai carnalidade. A Bíblia diz que aquele que é da carne vive pela carne. Aquele que é carnal vive da carne. Mas aquele que é nascido do Espírito anda pelo Espírito. Jesus disse isso para Nicodemos. Nicodemos, você não pode herdar o reino do céu se você não nascer de novo. Aquele que é da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. É por isso que os pastores caem em tentação, adultério. Querido, eu não dou margem para o pecado. Eu não dou margem para nenhum tipo de mulher. Você que está me assistindo aqui, mulher que tem algum tipo de desejo, me viu aqui,
Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu sou muito bem casado com a pastora Natália, minha esposa aqui. Eu casei e vou morrer junto com ela. Eu não dou margem. Minha esposa tem... Minha vida é um livro aberto para minha esposa. Meu celular, nós não temos segredos. Sabe por que os pastores caem em tentação? Porque são carnais. Tem do que esconder. O celularzinho, quando a mulher pega, ele fica com medinho. Nossa, o que minha mulher vai ver aqui? Será que tem pornografia no celular? Pessoas carnais caem em pecado, é simples assim. Pessoas espirituais não caem em pecado. Deixa eu ler para você aqui uma coisa. Deixa eu ler um versículo para você aqui que você vai destravar agora a sua mente. Presta atenção. Presta atenção que eu vou falar para você aí. Olha isso aqui. Porque Gálatas capítulo 5, versículo 17. Para quem quiser anotar aí. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Preste bem atenção. Preste bem atenção aí. A minha irmã falou assim: pastor, está se achando, ninguém está te desejando. Não está se desejando, não? Se eu te mostrar o meu chat aqui, se eu te mostrar o meu chat e os comentários que eu recebo aqui, eu não sou a pessoa mais bonita. Mas não precisa você ser bonito para o diabo tentar te trair. Não precisa você ser bonito para o diabo querer que você caia em adultério. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A minha esposa sabe de tudo. Eu mostro para ela tudo. Não precisa você ser um Brad Pitt da vida para que o diabo queira destruir seu casamento. Uma pessoa precisa ser bonita para ela ser tentado com outra pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendam, queridos, o que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus. Entendam o que eu estou ensinando aqui nessa live. Hoje nós vemos pessoas... Deixa eu te falar uma coisa. O que eu já vi com meus olhos. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Presta atenção. Eu já vi com meus olhos maridos trocarem as suas esposas lindas por uma mulher ridícula, feia. Eu não estou falando, querido, esteticamente, tá? Eu estou falando com uma beleza cultural. Uma beleza cultural. Porque beleza não se põe na mesa, né? Beleza, cada um tem aquilo que acha bonito. Tem pessoas que acham pessoas mais gordinhas bonitas, tem pessoas que acham pessoas mais magrinhas, tem pessoas que acham, não importa qual é o modelo. Eu estou falando culturalmente falando. Trocaram uma esposa linda por pessoas feias. Sabe por quê? Porque foram cegas por demônios, manipuladas por demônios. Então não é beleza, querido. Não tem nada a ver com beleza. Tem nada a ver com quem é bonito ou quem é feio. Nós estamos falando aqui de astúcias do diabo. O diabo vai querer te pegar mesmo, naquilo que você tem de desejo. O diabo vai querer te destruir mesmo. Tem homens que trocaram suas esposas lindas por mulheres feias. Mulheres que trocaram seus maridos que eram bonitos por homens feios. Sabe por quê? Por astúcias do diabo. Demônios que armaram uma cilada e ele achou que ele estava abafando. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um espírito chamado espírito de sensualidade terrível, de cegueira espiritual, que cega as pessoas. Ela olha a pessoa, quando ela olha a pessoa é feia, mas ele acha linda. Ela está cega espiritualmente. Demônios estão cegando os seus olhos. Uma coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte. Presta atenção aqui na live. Eu vou pedir só uma coisa para vocês. Falem aquilo que eu estou falando. Não coloque palavras na minha boca. Eu sou responsável pelo aquilo que eu falo, não aquilo que vocês entendem. Eu estou tentando ser o mais claro possível para vocês aqui nessas lives. Amém? Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Preste bem atenção. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito Santo e o Espírito Santo luta contra a carne, porque são os opostos entre si. Para que, escute isso aqui, para que vocês não façam o que querem. Qual que é a finalidade da luta da carne e do Espírito? Para que vocês não façam aquilo que vocês querem. Para que vocês não façam aquilo que vocês querem. Ora, depois ele começa a descrever. Depois ele começa a descrever as obras da carne. Amém? Minha irmã Kelly, fique em paz. Tá tudo bem. Eu só expliquei aqui aquilo que eu quis dizer. Tá bom? Benção demais? Fique em paz, tá desculpada, fique em paz. Também se eu respondi de alguma forma aqui que foi um pouco áspero, me perdoe. Amém? Mas eu quero que vocês entendam a mensagem.
Amém, queridos? Entenda a mensagem. É que tem muitas pessoas que também entram na minha live e elas pegam no momento que ela chega, ela pega o que eu falei sem entender o contexto. Escutem o contexto primeiro, para depois vocês julgarem. Eu já ensinei isso para vocês. O tolo julga aquilo que não sabe. O sábio analisa para julgar. Amém? Glória a Deus. Então tudo bem, Kelly. Vou fazer igual eu faço com a minha filha aqui. Vamos dar dedinho aqui em nome de Jesus. Estamos em paz, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. É assim que nós temos que aprender, querido. Temos que aprender também a sermos mansos e humildes, amém? Reconhecer e se perdoar e acabou. E vamos seguir a vida, é assim com Deus. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Vamos seguir aqui então. Eu quero que você entenda uma coisa, preste bem atenção. Eu quero responder a pergunta do meu irmão aqui, né? Ele perguntou assim, profeta, por que pastores caem em pecado? A Bíblia diz que quando nós andamos no Espírito Santo, quando nós andamos pelo Espírito Santo, nós não fazemos aquilo que nós queremos. Está aqui no texto, versículo 17, não é isso que você leu agora na Bíblia comigo? Versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Quando nós, preste atenção, quando nós vivemos espiritualmente, andamos pelo Espírito, andamos no Espírito Santo, nós, como consequência, deixamos de uma vida de pecado. Pastores que caem em pecado, o adultério, querido, o adultério é uma coisa tão séria, porque o adultério não é uma coisa que você levanta e cai em pecado. O adultério é uma coisa planejada. É por isso que quando pastores caem em adultério, aqui na nossa igreja, se caírem em adultério, não vai pastorear nunca mais, ele vai perder o chamado dele. Na igreja que eu pastoreio, ele não vai pastorear mais. Por que, profeta, aqui na igreja que você pastoreia como presidente, quem cai em adultério não vai pastorear mais? Porque o adultério, você não acorda e cai no colo de uma mulher. O adultério você planeja. Você vai ter que conquistar, você vai ter que conversar. E o Espírito Santo vai ter ali trabalhado na mente daquela pessoa durante muito tempo. O adultério, querido, não é um pecado que você faz do nada. O adultério é uma coisa planejada. Você tem um tempo de ir até a casa daquela pessoa. Você tem um tempo de convidar aquela pessoa até a tua casa. Como que um pastor que caiu em adultério vai ensinar o que na igreja? Ele vai ensinar o que sobre fidelidade? Ele perdeu a autoridade. Isso aqui é muito sério, querido, que eu estou te ensinando aqui. Se um dia, em nome de Jesus, isso aqui não vai acontecer comigo, em nome de Jesus, eu sou uma pessoa como José, eu sou muito vigilante. Eu vigio muito naquilo que o diabo arma como cilada para a minha vida. Mas eu quero que você entenda uma coisa. No dia que uma pessoa vier a cair em adultério, se isso acontecesse comigo, eu não poderia nunca mais pregar a mensagem do Senhor. Não como pastor. Não como pregador do Evangelho, não como exemplo, não como anjo da igreja do Senhor. Não como anjo do Senhor. Sabe por quê? Porque há tipo de pecado que aquele que é líder não pode mais cometer. É por isso que a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus me deu muito na minha mão para me ensinar e cuidar de pessoas, eu também serei cobrado muito daquilo que eu faço. É por isso que o apóstolo Paulo diz, toma cuidado para que você, naquilo que você prega, você não seja caído também em tentação. E aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. É isso que a Bíblia nos ensina. O pastor querido que caiu em adultério, ele perdeu a posição dele. Nunca mais ele vai poder pastorear uma igreja. E o pastor que caiu em adultério e está pastoreando a igreja, está totalmente fora da palavra, tá? Só para te ensinar sobre isso. Ah, profeta, mas Deus não perdoa? Deus perdoa. Mas nós estamos falando de ministério. Serviço na casa de Deus. Não tem nada a ver com perdão. É posicionamento. Sabe o que o apóstolo Paulo diz sobre isso? É só você ler as cartas de Paulo. É só ler as cartas de Paulo, 1 e 2 Timóteo. Que o bispo, o pastor da igreja, seja irrepreensível. Não tenha nada do que alguém falar da vida dele. Irrepreensível. Se ele caiu em adultério, ele é repreensível, então ele tem que sair fora do corpo de Cristo. Ele tem que sair fora da posição do corpo de Cristo, melhor dizendo. Ele pode cultuar? Pode. Ele pode estar servindo a igreja? Pode. Mas nunca mais como pastor presidente. Nunca mais como anjo da igreja. Nunca mais. Isso aqui é muito sério, querido, que eu estou te ensinando. Muito sério. Você não tem noção como isso aqui é sério. Agora vai falar isso para os pastores que estão no altar pregando em adultério. Vai falar isso para os pastores que estão pregando nos altares em adultério. Vai falar para ele assim, pastor, você não pode estar pregando não, viu?
Por quê? Porque você caiu em adultério. Mas por que eu não posso pregar? Porque o apóstolo Paulo fala que quem está nessa posição de liderança não pode cair em adultério. Você caiu em adultério. Marido de uma só mulher, não seja apegado ao vinho, não seja avarento, seja hospitaleiro. É assim que a Bíblia diz, querido, não sou eu que estou dizendo. Eu não falo nada de mim, como profeta do Senhor eu falo a verdade. Nada do que você vai vir ouvir aqui nessa live você vai ouvir de mim. Tudo é com respaldo na palavra. O líder que caiu em adultério, ele não pode mais estar à frente de um ministério. Ele perdeu a regalia. E isso aqui é sério para você que está ouvindo atrás da live aí. Preste bem atenção sobre isso. Tem muitos que estão no altar, querido. Hoje a gente está vendo um monte de pastor aí na internet, abriu mão da esposa. A gente está vendo um monte de gente falando assim, a gente teve incompatibilidade de gênero. Incompatibilidade de gênero? Que tipo de Bíblia esse povo está lendo? Que tipo de mensagem esse povo está falando? Não existe essa questão de incompatibilidade de gênero. Quando um casal está na presença de Deus, eles abrem mão um do outro, sujeitem-se um ao outro por amor a Cristo. Quando um casal tem a presença de Deus, os dois se amodam, são curados, são transformados. Cadê os frutos do Espírito? A paz, o amor, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Cadê os frutos do Espírito dentro do casamento? Então quer dizer que a ciência tem mais razão do que a Bíblia? Amados, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui, preste atenção. Você que está aqui nessa live, pastor, que está ouvindo essa mensagem aqui, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você pode não ouvir homens. Você pode não se dobrar diante de homens. Eu não estou falando para você se dobrar naquilo que eu estou ensinando você aqui nessa live. Mas se dobre diante da palavra de Deus. Todas as coisas nessa terra irão passar, mas as palavras de Deus permanecerão para sempre. Se você está numa posição que você caiu em adultério com outra mulher, não importa se tua esposa te perdoou, desça do altar, coloque um homem de Deus íntegro e referência para estar à frente da igreja. Seja bíblico, faça a verdade, cumpra a palavra de Deus, assuma a sua posição de erro, reconheça o seu erro diante de Deus. Há tipos, querido, de pecado que quando nós pecamos, não tem mais volta. Não tem mais volta. É por isso que a gente vê hoje uma patifaria no meio da igreja. Um monte de gente em adultério, pecado subindo no altar. E detalhe, a igreja aceita um bode, um mercenário pregando no altar. A culpa, querido, também é da igreja. Porque aceita um pastor que está fora da palavra pregar no altar. O que eu estou falando para você aqui é muito duro. Eu sei que é duro. Seja bem-vindo à Bíblia. Seja bem-vindo à palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita, agradável e boa. Você não pode, querido, aceitar qualquer alimento que sai do altar. Você não pode aceitar qualquer alimento que sai do altar. Você não pode aceitar qualquer pastor te pastorear. Você não pode receber qualquer lixo para te alimentar. A pregação do evangelho, sabe o que o apóstolo Paulo diz sobre isso? Talvez você não leu a Bíblia, né? Por isso que você está achando que eu estou sendo muito duro aqui nessa live. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O apóstolo Paulo diz que o evangelho, ele falou assim, eu fui incumbido de pregar o sagrado encargo da pregação do evangelho. O sagrado encargo da pregação do evangelho. Querido, não é qualquer um que pode sair daí pregando a palavra de Deus. Não é qualquer um que pode liderar uma igreja. Não é qualquer um que pode estar à frente de uma igreja. Há tipo de pecado, querido, que eu e você, cristão, servo do Deus Altíssimo, que temos posições dentro da casa do Senhor, não podemos mais errar. Eu não estou falando que Deus ele não perdoa o pecado. Se tem arrependimento, Deus ele vai perdoar o pecado, não importa. Olha para o ladrão da cruz. Olha para aquele homem que estava crucificado com Jesus. Se tiver arrependimento, vai entrar no reino do céu, sim. Mas eu não estou falando aqui, querido, de salvação. Eu estou falando de ministério.
Eu estou se falando de serviço na casa de Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Você, pastor, que está aqui nessa live, desça do altar. Você perdeu um privilégio por se deitar com uma mulher. Espero que tenha valido a pena o teu prazer, daqueles 3, 4, 10 minutos de prazer. Porque você perdeu a autoridade que você tinha sobre a igreja. A posição que Deus tinha te colocado como líder e o anjo da igreja. Desça, unja um casal que não errou naquilo que você errou. E agora você vai ter que submeter a uma liderança irrepreensível que você não foi. É duro o que eu estou falando aqui, né? É muito duro isso aqui, não é? Mas é a verdade. Eu prefiro ficar com a verdade, querido, do que aceitar lorota de pessoas que estão no altar falando um monte de coisa que está fora da palavra. Hoje em dia eu estou vendo um monte de gente falando assim, eu saí do casamento porque não estava dando certo. Não estava dando certo? Aonde a Bíblia diz que você não estava dando certo, você pode se separar da pessoa? Eu dei aqui os únicos 5 motivos da Bíblia que você pode se casar novamente. Se não for por esses 5 motivos, você não pode se casar novamente. Eu gravei isso na live de ontem. Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu vou fazer só uma pergunta que o apóstolo Paulo fez para a igreja em que Timóteo estava pastoreando. Como pode alguém não conseguir cuidar da sua casa e querer cuidar da igreja de Deus? Como pode alguém querer cuidar das coisas de Deus que não cuidou da sua própria família? Como pode alguém querer aconselhar casais que não foi o exemplo para o próprio casamento? Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos chegar a um tempo, eu vou concluir a live aqui, que a gente já está quase 1h30 aqui na live. Senão eu vou ficar aqui pregando para você horas, você me conhece. Quem está me seguindo aqui sabe que eu já fiquei aqui 3, 4 horas de live com vocês. Eu quero que você entenda uma coisa, preste bem atenção. Nós estamos falando aqui de fé, certo? Se você não aprender, querido, a aplicar a tua fé, se você não aprender a colocar a tua fé naquilo que é a palavra de Deus, você vai colocar a tua fé aonde? Aonde estará a tua fé? Se tua fé não estiver na palavra de Deus. Você vai ter que chegar a um ponto, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Você vai ter que chegar a um ponto muito sério em você escolher ficar com homens ou você escolher ficar com a palavra de Deus. Você vai ter que escolher entre ficar com a palavra do Senhor ou ficar com homens. Ai, mas é meu pastor, ele me pastoreia há 10 anos. Pouco me importa se teu pastor te pastoreia há 10, 15, 20, 30 anos. Se ele prega fora da palavra, ele não pode ser seu pastor. Se ele não é um pastor que prega a verdade, se ele não ama a noiva do Cordeiro, se ele não serve as pessoas porque ele tem que ser o maior que serve. Hoje em dia nós vivemos numa época onde os pastores querem ser servidos, né? Os pastores querem posições de honra nas igrejas. Você sabia que isso é pecado? Você sabia que posições de honra na igreja é pecado? Quem sabia disso aqui? Eu vou ensinar isso aqui e a gente vai finalizar a live. Quem não sabia que posições de honra na igreja é pecado? Quem não sabia disso? Hoje em dia, quando nós chegamos numa igreja, você vê o pastor sentando numa cadeira de ouro, né? Você vê o pastor sentando numa posição de honra, todo bonitinho, chegando só falta colocar um tapete vermelho para o pastor entrar, não é assim? Sim ou não? Tem uma cadeira especial para o pastor e para a pastora. Tem uma cadeira especial para os dois. É uma poltrona que custou 4, 5 mil reais para o pastor sentar. E os membros sentam numa cadeira de plástico. Não é assim que você vê? Abra sua Bíblia aí comigo em Tiago capítulo 2, rapidinho. Abre sua Bíblia aí comigo. Tiago capítulo 2. Abra sua Bíblia aí comigo. Tiago capítulo 2. Eu vou finalizar esse ensino e a gente vai ter que finalizar a live, tudo bem? Para ficar mais fácil para você, abra a Bíblia em Apocalipse e voltando, você vai chegar no livro de Tiago, tá? É mais fácil. Tiago está depois de Hebreus, tudo bem?
Tiago capítulo 2. Você que está sem Bíblia aí, eu quero ler para você o que a Bíblia diz. Tudo bem? Eu quero que você venha para minha live. Querido, eu já vou deixar bem claro aqui. As pessoas que estão aqui na minha live, seguidores novos, vai se preparando. Você vai ser confrontado em muita coisa que você aprendeu errado. Até hoje. Vai se preparando. Você vai aprender, você vai ser confrontado em muita coisa que você aprendeu errado até hoje na tua vida. Eu só peço uma coisa para você. Não abra o teu coração para esse profeta que está te ensinando aqui. Abra o teu coração para a palavra de Deus. É ela que tem que te guiar. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 1. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Quem não sabe, Tiago foi um apóstolo, ele era irmão do nosso Messias, Jesus. Depois que Jesus morreu, ele se tornou um grande apóstolo do Senhor Jesus. Pelo Espírito Santo ele está escrevendo aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Presta atenção. Ele está dizendo, vocês não podem, irmãos, amar a Deus e tratar as pessoas com parcialidade. Ou seja, considerar uns mais importantes que os outros, ou uns melhores que os outros. Isso não pode ter no meio da igreja. Presta atenção. Versículo 2. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, você, sente-se aqui no lugar de honra, aquele que está com roupa luxuosa, e disserem ao pobre, você, fique em pé, ou sente-se ali no canto do chão, aonde a gente anda, será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Versículo 5. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé, aleluia. Estamos falando de fé. Em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que colocam vocês nos tribunais, arrastam vocês para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Versículo 8. Se vocês de fato observam a lei do reino, não é a lei de homens, é a lei do reino de Deus. Conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado. Igrejas que colocam distinção entre pessoas, a igreja está em pecado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Sendo condenados pela lei como transgressores. Você está entendendo, querido, como que a igreja de hoje tem que mudar tanto? Sabe qual que é a cadeira que eu sento na igreja? Quando eu sento, né? É difícil eu sentar. É uma cadeira de plástico, como todos os outros. Eu não quero posições de honra. Na verdade, Jesus disse que aquele que mais quer crescer com ele tem que ser o maior servo. Aquele que quer ser o maior no reino dos céus tem que ser o maior servo. O seu pastor não tem que ser servido, ele tem que servir você. É o inverso. Você entende, querido, como que hoje, infelizmente, a igreja hoje está uma patifaria total? Perdão a palavra, mas é a verdade. Hoje o que as pessoas querem é posições de honra, status. Nossa, o pastor chegou, o apóstolo chegou, o profeta chegou, o mestre chegou. O mestre, o profeta, o apóstolo é o que mais serve. É o que mais serve, é o que lava os pés das pessoas. Jesus sentou no chão para lavar os pés dos discípulos. E essas pessoas querem ter posições de honra, cadeiras melhores que as outras, roupas melhores que as outras, dinheiros na conta. Querido, esse povo vai tudo para o inferno porque estão desmerecendo, negligenciando a palavra de Deus. E sabe o que é mais triste de tudo? Eu nem arranhei com vocês aqui o que eu queria ensinar sobre igreja. Eu nem comecei a ensinar você aqui. Eu nem comecei a falar sobre o que é igreja para você.
Então, querido, eu já falei para você, vai se preparando. Você vai ser confrontado com muita coisa aqui nessa internet, nessa live. Abra o teu coração para ver a Bíblia, a palavra de Deus. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então você vai vir para essa live e vai ficar feliz com isso. Toma cuidado quem que é o líder que está pregando no altar. Lembra que o diabo se transfigura em anjo de luz? Lembra que o diabo ele pode até ter um discurso bonito, mas por trás é um lobo. Toma cuidado quem é a pessoa que está te alimentando. Eu não estou falando para você sair da tua igreja. Eu só estou falando para você que se tudo que eu estou pregando para você aqui, a tua igreja está fora, mostra para o teu pastor. Tente ajudar o seu pastor. Tente trazer esses ensinos para ele. Mas se ele não obedecer a palavra, saia da igreja. Saia da igreja. Você não faz parte com a mentira, mas faz parte com a verdade. Nós somos filhos da luz, filhos das luzes. Nós somos filhos do Pai das luzes. A Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Os filhos das trevas, eles não vêm para a luz para que as suas obras não se manifestem. Porque eles não querem que suas obras se manifestem porque as suas obras são más. Mas aqueles que são da luz, vêm para a luz para que as suas obras sejam manifestas. Para que pelas obras eles mostrem que são filhos de Deus. Sabe quem disse isso? Jesus. Amém? Glória a Deus. Sirlene Salles, o que você acha da aparição de Maria aos 3 pastores? Isso aí é uma mentira, tá? Da Igreja Católica. Maria não apareceu para os 3 pastores, tá? Isso é uma mentira. O que apareceu para os 3 pastores foram os anjos do Senhor, cantando santo nas alturas, hosana nas alturas, santo nas alturas, que era Jesus. Tá bom? Maria foi uma mulher como qualquer outra, querido. Pecadora como qualquer outra. Amém? A única diferença é que ela gerou Jesus. Mas ela foi uma mulher como qualquer outra. Amém? Tudo bem? Glória a Deus. Queridos, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Eu não estou falando para vocês saírem de uma igreja para ficar desigrejado, tá? Eu quero que você entenda uma coisa aqui, toma cuidado com o que eu estou te ensinando aqui, para você não sair daí entendendo coisa totalmente errada. Você não pode usar a desculpa de que tem poucas igrejas pregando a verdade para que você saia da igreja. Você precisa congregar. Hebreus capítulo 10. Amém? Nós temos que ter uma congregação, uma comunidade, onde a gente vai desenvolver os nossos dons, o nosso chamado. Amém? Você não pode usar isso como argumento para você sair da igreja. Toma cuidado, porque se você não congrega, você está em pecado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Hebreus capítulo 10. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. A igreja ali, onde a carta que o apóstolo está escrevendo para a igreja dos Hebreus, eles estavam deixando de congregar. Estavam deixando de congregar. Isso é pecado diante de Deus. Não use o erro das pessoas, dos pastores, como muleta para você não congregar. Amém? O teu chamado, os teus dons é para edificar o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a igreja. Deus vai te usar para você ser boca de Deus dentro da tua igreja, naquilo que Deus te chamou para fazer. Mas não use isso como muleta para você não pertencer a uma congregação. Não deixem de congregar. Amém? Glória a Deus, espero que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui. Eu pago o preço. Eu pago o preço pela noiva do Cordeiro. A minha vida é voltada para a igreja. A minha vida é voltada para as coisas do reino de Deus. A minha vida, eu vou passar a minha vida servindo a Deus. Eu vou passar a minha vida servindo ao Senhor. Amém? Então, você, lembre-se de uma coisa. Jesus não vai vir buscar pessoas isoladas. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Uma comunidade de pessoas unidas. Vou deixar bem claro isso aqui, eu vou repetir isso aqui. Jesus não vai vir buscar pessoas isoladas. Jesus vai vir buscar uma comunidade de pessoas unidas na fé, com o propósito de alcançar almas. É isso que Jesus vai vir buscar. A parábola das 10 virgens mostra
10 mulheres unidas em um propósito de alcançar o noivo. Não use o falso evangelho sendo pregado errado, eu concordo com você, tá difícil de achar uma igreja verdadeira, concordo plenamente com você, mas não é desculpa para você não congregar. Amém? Glória a Deus. Benção demais. Procure uma igreja, querido. Tem muita igreja gigantesca que não tem nada da presença de Deus. E tem muita igreja pequenininha. Um pastor ali que está padecendo, que está lutando, pequenininha, para lutar, que você vai crescer tanto com Deus ali. Tem muitos pastores de igreja de bairro que terão um galardão maior do que pastores com igreja de milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque pregam a verdade. Ensinam a verdade. Toma cuidado, não é o tamanho da igreja que diz que tem o poder de Deus. Não é o tamanho de uma igreja que diz que a igreja é melhor que a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje em dia nós temos igrejas até de Satanás. Igrejas de lésbicas e gays. Eu não sou contra, querido, os gays e as lésbicas no sentido de pessoa. Eu sou contra a prática pecaminosa da imoralidade sexual. Eu amo homem e mulher, a todos. Eu amo o meu próximo. O que eu não concordo é a prática do pecado. Assim como eu não concordo com o adultério, eu não concordo com a fornicação, eu não concordo com a imoralidade sexual, eu não concordo com o lesbianismo, com o homossexualismo. É pecado da mesma maneira. O que muda é a consequência, mas é pecado da mesma forma. Amém? Glória a Deus, amados. Batemos aqui então mais ou menos 300 pessoas online agora nesse momento. E eu quero agradecer a Deus por essa live. Como que está sendo essas lives para você? Vocês estão aprendendo bastante? Você pode dar um feedback aqui para mim. Profeta, está sendo uma bênção. Eu estou aprendendo muito. Como que está sendo essa live para você? O que você tem mudado sua vida com Deus? O que você tem aprendido aqui tem trabalhado o seu espírito com Deus? Glória a Deus. Que bênção. O pessoal está falando que está sendo uma bênção. O meu irmão 600 disse, profeta, pode ter uma igreja na minha casa? Sim, meu irmão. A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente. Não importa se é 20, 30, 40, 100, 200, 300, 1 milhão de pessoas. O que importa é uma comunidade de pessoas que se reúnem. Isso é uma igreja. Amém? Isso é uma igreja. Tudo bem, amados? Uma igreja são pessoas unidas com o propósito de alcançar vidas. É isso que é uma igreja. Uma igreja são pessoas unidas com o propósito de adorar a Deus, de engrandecer o nome do Senhor e alcançar os perdidos, aqueles que estão nas ciladas do diabo, aqueles que estão escravos de Satanás. Isso é igreja. Amém? Uma igreja não é você ficar me assistindo na internet. Isso não é igreja, amado. Desculpa te falar, mas isso não é igreja. Igreja é uma comunidade que trabalha junto para curar, expulsar demônios, curar enfermos. Isso é igreja. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, então. Vamos orar, amados. O pessoal está falando aqui que está sendo uma bênção, tem crescido muito nessa live. Glória a Deus por isso, então. Eu fico feliz porque isso nos dá motivação, né? Força para continuar ensinando, né? Não é fácil não, querido. Você que está aí do outro lado da live, achando que está aqui para tirar tempo, 1h30, 1 hora por dia, está aqui falando, né? Eu não falo aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas aqui na live. Eu também ensino um monte de pessoa. Hoje, eu passei a tarde com um dos meus discípulos, ensinando ele, treinando ele, e colocando expectativa na mesa. Eu não sou o pastor que sobe para o altar, prega no altar e sai fora. Eu sou um pastor de amor, de 1 a 1, tete a tete, como Jesus fazia. Eu chamo para minha casa, eu chamo aqui no escritório, a gente faz discipulados. Amém? O pastor não é aquele que sobe no altar e prega, o pastor é aquele que cuida das ovelhas. Isso é pastor. É aquele que zela, é aquele que ama, é aquele que se importa, é aquele que cuida, é aquele que zela. Isso é pastor. Subir no altar até um palestrante faz. Um coaching faz. Amém? Então eu discipulo, mais ou menos, de 10 a 13 homens aqui na igreja. Eu cuido no 1 a 1. Eu converso 1 por 1. Eu trabalho o casamento, a vida financeira, a vida espiritual, a vida no chamado, ensino como descobrir o chamado. Se a pessoa não foi batizada no Espírito Santo, nós vamos orar para que o Espírito Santo desça sobre ela. Então, querido, não é só vir aqui e falar na internet, não é fácil. Amém? Então, ore por mim. Eu vou ler para vocês aqui o que... Eu vou fazer da palavra, das frases, né? Do apóstolo Paulo, as minhas frases. Deixa eu ler para você o que ele disse aqui.
Ele disse assim, ó, Efésios, capítulo 6, versículo 18, 19. O apóstolo Paulo diz assim, ó, presta atenção. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para, com ousadia, tornar o evangelho, o mistério do evangelho conhecido. Então, esteja orando por mim, para que o Senhor não somente me dê a sabedoria, o entendimento, a revelação da palavra, mas também o espírito, né, a força espiritual, a motivação espiritual correta, para que isso aqui possa se estender para centenas, talvez centenas de centenas, talvez milhares de pessoas. Isso aqui é só o início de algo muito grande, eu creio, da parte de Deus. Amém? Então ore por mim, querido. Esteja orando por mim. Quem sabe você não será um dos nossos discípulos, né? Aí na sua cidade, quem sabe isso? Estou orando por isso. Amém? Quem sabe a gente não tem uma extensão do ministério aqui, Êxodo Church, aí na tua cidade, né? Estamos orando por isso aqui na igreja. Estamos treinando pastores, pessoas para treinar outras pessoas, para que a gente possa crescer muito em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus? Vamos orar? Feche os teus olhos aí em nome de Jesus. Amado Deus, antes da gente orar, só um segundo, Espírito Santo. Só um segundinho. Só um segundo. Antes de nós orarmos, preste atenção. O nome do filme que eu passei para vocês é Nefarius. Tá bom? Nefarius. O nome do filme é Nefarius. Ou, em português, Nefasto. Tá bom? Nefarius. Amém? Quem não assistiu esse filme, nós estamos falando de batalha espiritual e como que o diabo acessa a nossa mente e como que ele ataca a nossa mentalidade. Então, assista esse filme. Eu estou indicando para vocês. Tá bom? Nefarius. Nefarius. Tá bom? A capa do filme é toda azul, tem um homem na frente com várias cabeças, né? Vários ângulos da cabeça. Tá bom? Eu não sei se está na Netflix, eu não lembro onde que tá. Eu sei que tem Eu sei que tem na Amazon, se não me falha a memória. Nefarius. Obrigado, Marcela Oliveira. Ela escreveu para mim aqui. Muito obrigado, Marcela. Nefarius. Exatamente isso. Tá bom? Quem quiser assistir, vai fazer muito bem. Vai preparado. Vai preparado que você vai aprender muita coisa com esse filme, viu? Eu já assisti umas 5 vezes. Não me canso de assistir porque é um filme muito bíblico. É muito bíblico. Tá bom? Você só vai ver verdades no filme. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus então? Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor nessa live. Amado Deus, obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Obrigado, Senhor Jesus, porque o teu poder está presente em nós. Eu sei, Espírito Santo, que nós estamos dentro e em tua presença, porque estamos meditando e falando, ensinando a tua palavra. Espírito Santo, nos leve a mais da tua presença. Nos encha da tua glória e do teu fogo. Nos aprimore, Senhor. Nós queremos aprender mais de ti. Queremos andar por ti, andar na tua presença, andar no teu poder. Queremos, Pai, manifestar a tua glória, o teu poder sobre nós. Queremos, Pai, não somente ter conteúdo, mas a vivência do teu poder nas nossas vidas. Eu quero poder ver, Pai, pessoas aqui nessas lives falando que expulsaram demônios, curaram enfermos, pregaram nos seus trabalhos, ganharam 2 vidas, 3 vidas, 10, 20, 30 almas para Jesus. Esse, Pai, é o maior sucesso dos teus filhos. É copiar, ser exatamente aquilo que o Senhor foi nessa terra. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, ó Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos a Ti, louvamos e te adoramos, porque Tu és o nosso amor. Tu és a nossa esperança. Tu és tudo que nós temos, Jesus. Obrigado, Pai, por cada momento, cada live, cada segundo, cada ensino que o Senhor tem trazido sobre nós, que nós possamos aprender cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Que bênção, né? Eu queria também só dar um recado aqui rapidinho. Todo mundo aqui que está na live, que não seguiu ainda, tem um botãozinho aí na tua tela de seguir. Não perca, não deixe de seguir, querido, para que você não perca os próximos conteúdos, tudo bem? Não perca. Se você aqui participou da primeira live, você aprendeu tanta coisa aqui, imagine o tanto que você vai aprender aqui seguindo. Tem um botão aí na tua tela, em algum lugar aí na sua tela, escrito seguir. Clique para você não perder os próximos conteúdos. Depois não adianta reclamar, e agora? Como que eu vou achar o profeta que eu assisti ontem na live? Possivelmente você não vai me encontrar, a menos que você decore o meu nome. Profeta Lucas Jerônimo, que não é tão fácil. Então siga aí, em nome de Jesus. Tem um botãozinho na tua tela, siga, para você não perder as próximas lives, os próximos vídeos,
Hoje eu postei um vídeo muito forte. Quem viu o vídeo que eu postei hoje? Muito forte, muito bênção. Aquele momento eu estava aqui trabalhando, o Espírito Santo mandou gravar aquele vídeo e eu gravei e alcançou muitas pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, querido, não perca esses conteúdos. Siga. E se você puder curtir aqui também, quando você curte aqui e compartilha, essa live é enviada para mais pessoas. Mais pessoas terão acesso à palavra de Deus como você está tendo aqui. Amém? Glória a Deus, então. Todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui te ensinando a palavra de Deus, sobre o reino de Deus, sobre o mundo espiritual e sobre os segredos por trás da palavra que só compreende quem é espiritual. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Amanhã, hoje é sexta-feira, amanhã nós só vamos ter a live da manhã, tá? Então nós não teremos a live da noite. Então você amanhã não perca a live da manhã. Vamos tentar estar aqui todo mundo junto, aqui aprendendo a palavra de Deus. Amanhã nós vamos falar algo muito forte. Eu não vou dar spoiler, mas você vai aprender muito aqui amanhã, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida então, querido. Que Deus abençoe você, seu fim de semana, você com Deus. Curta essa noite. Vai assistir um filme com a tua família, um filme bênção. Vai aproveitar com a tua esposa, com teus filhos. Vai construir memórias com a sua família, em nome de Jesus. Porque no fim das contas, quando você ficar velho, o que vai valer a pena é as memórias. É o que você viveu com a sua família, com os seus amigos, com os seus colegas. É isso que vale a pena. E lembre-se, toma cuidado com o pecado. Curta a vida sem pecar. E também lembre-se, sem sacrifício, sem fogo do Espírito de Deus. Amém? Benção demais. Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa, sua família. E busque a Deus, querido, como você nunca buscou antes. Tire um período para orar e buscar a presença do Senhor. Amém? Um abraço, um beijo no teu coração. Até amanhã, às 9 horas da manhã, se o Senhor nos permitir. Um abraço, amado. Fica na bênção, em nome de Jesus.